O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e os reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tudo nesta vida passa. Deus é sempre o mesmo. Nós estamos caminhando para o fim do ano civil e logo mais, quando menos nos demos conta, já se abriu o portal de um novo ano, 2025. Nós estamos caminhando também na liturgia para um novo ano litúrgico, que vai ser encerrado, aliás, e temos este ano litúrgico vivenciado por nós, que vai ser encerrado no próximo domingo, com a solenidade de Cristo Rei. Depois dessa solenidade, é um novo ano que nós vamos celebrar com as leituras, com todo o ciclo que nós temos, que é um caminho que nós fazemos de fé. A vida também é feita de ciclos. Tudo tem o seu começo nesta vida e também tem o seu fim. São etapas que marcam a nossa vida. É assim na liturgia, é assim na nossa jornada sobre esta terra. E diante dessa realidade, nós ouvimos hoje a palavra que traz uma linguagem apocalíptica. Quando a gente pensa em linguagem apocalíptica, a gente pensa apenas no livro do Apocalipse, que a muitos causa pavor, medo. Mas a linguagem apocalíptica está presente também no Antigo Testamento. É um gênero literário, ou seja, é uma forma de expressar um ensinamento. E a maneira apocalíptica de deixar uma mensagem é usando de figuras, de imagens fortes, de símbolos que revelam uma mensagem. Então, normalmente, se fala do fim de algo, revelando o começo de outra coisa que é nova. Porque a nossa vida também é feita de fim e começo. Mas tudo aquilo que a gente vive nessa vida, nas várias fases, não é? Nos vários ciclos, vão nos preparar para o momento em que nós partimos para Deus e lá não haverá mais fim. Então a gente vive vários momentos aqui de começo e fim, para que um dia a gente, face a face com Deus, no julgamento final, possamos nos abrir para a realidade sem fim, que é a eternidade.
Isso pode parecer muito abstrato, mas não é. A natureza, ela é feita de ciclos. E nela nós vemos as estações. Na nossa vida também. Nós passamos muitas vezes pelo inverno de sofrimentos, de dores, de angústias. Nós vivemos a primavera de alegrias, de realizações, de conquistas. Nós vivemos o verão também, que de certa forma vem acompanhado de uma chuva que faz tudo crescer, se desenvolver mais rápido. Hoje Jesus fala para que nós fiquemos atentos para os sinais também da natureza. E ele usa como exemplo a figueira. Ele diz assim: quando se percebe que as folhas da figueira estão brotando, estão ficando mais verdes, é um sinal de que vem o verão. Então na nossa vida nós precisamos estar atentos aos sinais que Deus nos dá. E nós vemos que nessa vida as coisas passam. Tudo aquilo que muitas pessoas às vezes valorizam na nossa sociedade passa. A fama passa. Ainda que até alguma música ou alguma moda depois venha a voltar, né? Nós sabemos que de tempos em tempos isso passa. A força física passa. O padrão de beleza que a sociedade coloca passa com o passar do tempo, não é? Aquilo que nós conquistamos em termos materiais também vai passar, porque nós não vamos levar isso conosco e ficará para outras pessoas que vão herdar. Tudo nessa vida passa, passam pessoas, passam coisas, mas o amor de Deus permanece. Esse é verdadeiramente duradouro. E o Evangelho de hoje quer nos mostrar aquilo que não passa. Quando Jesus usa imagens apocalípticas falando que o sol vai se apagar, que a lua vai perder o seu brilho, as estrelas vão cair, ele está dizendo que as coisas desta terra passarão. Jesus usa o exemplo dos astros. E na sociedade nós temos muitos astros, não é? Pessoas que às vezes são formadoras de opinião, pessoas que têm o poder através de governos, pessoas que influenciam os outros com o seu talento, com a sua fala. No entanto, elas passam. Então, as estrelas do nosso dia, não é? Da nossa época, vão passar. Aquilo que a gente às vezes supervaloriza numa etapa da vida, também vai passar. Mas Jesus diz que depois que essas coisas acontecerem, virá o Filho do Homem. Quem é este? É o próprio Jesus, que é Deus feito homem, e ele então virá para julgar os vivos e os mortos, com os seus anjos. Ele, nos quatro cantos da terra, vai reunir todas as pessoas. Então, quando nós chegarmos ao fim da nossa vida nessa terra, nós não vamos nos deparar com o nada, com o vazio, mas com uma nova realidade, que é justamente a vida eterna. E são as escolhas que nós fazemos agora, no tempo presente, que vão determinar para onde nós vamos. Basta nós olharmos para onde nós estamos caminhando com as escolhas que nós estamos fazendo. Deus vai nos julgar no seu amor e na sua misericórdia, mas também são as nossas escolhas que vão, de certa forma, nos apontar o julgamento que nós teremos. Por isso que Jesus diz assim, que nem os anjos, nem Ele mesmo sabe quando Ele voltará para nos buscar, apenas o Pai, para nos mostrar que nós não podemos ficar simplesmente preocupados e aflitos com o futuro, com coisas que ainda não aconteceram. Nós devemos sim viver o momento presente, que é o momento da graça de Deus. Como que a gente se prepara para o futuro? Vivendo bem o hoje. Por isso que a linguagem apocalíptica não quer causar medo, não quer causar pavor nas pessoas, ao contrário do que muitas às vezes acabam interpretando. Todas essas figuras fortes mostram que a gente precisa ter esperança nesta vida. Quando a gente pensa que é o fim,
na verdade pode ser um novo começo. Isso acontece num relacionamento, na vida de muitos casais que às vezes entram em crise, mas que quando vivenciam aquele momento, buscando amadurecer, compreender um ao outro, compreender a si mesmo, ali pode nascer um respeito maior, pode nascer uma confiança maior. Tudo depende da forma como se vive essa fase. Quando alguém passa por um momento de debilidade na sua saúde, seja uma cirurgia bastante invasiva, seja alguma situação em que a pessoa fica muito fragilizada, depois desse momento que parece um limite, muitas pessoas renascem e começam a ver a vida com novos olhos. Quando alguém querido parte, nós começamos a valorizar mais, não só quem aquela pessoa era e significava para nós, mas também a vida e o tempo presente. Então tudo aquilo que parece destruição, morte e fim, aos olhos da fé e pela esperança, pode ser um novo começo. É esse o sentido desta mensagem apocalíptica. Algo morre na nossa vida para que o novo venha a nascer. O importante é que a gente não perca de vista o que de fato é essencial. O que em nós precisa morrer? O que em nós precisa renascer? Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a compreender os planos de Deus, de maneira que nós sejamos dóceis aos sinais que Ele nos dá ao longo de toda essa nossa vida. Fique atento aos ciclos da tua vida, ou seja, aos momentos pelos quais você passa, e você verá que Deus está presente em cada um destes momentos, e que Ele tem um plano de amor que nos impulsiona para uma vida plena. Não tenhamos medo, mas tenhamos a esperança, e que a esperança nos ajude a ser pessoas de fé, de caridade, pessoas que testemunhem a Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.